Olá, professor. Esse é o resumo do referencial teórico do artigo A Estrutura Organizacional da Universidade Federal do Ceará, um estudo de caso à luz da teoria das 5 configurações de Mintzberg. E foi realizado por Moreira, Marques, Santos, Cabral, Pessoa. Ela foi publicada na revista GUAL, Gestão Universitária na América Latina, no ano de 2019. E como se classifica a estrutura organizacional segundo Mintzberg? Primeiro, com a cúpula estratégica, onde se encontram as pessoas que têm a responsabilidade global pela organização, e essa cúpula é encarregada de assegurar que a organização cumpra a sua missão e seus objetivos de modo eficaz. A linha intermediária, como o próprio nome já diz, é o ponto intermediário, é o ponto de ligação entre a cúpula estratégica e o núcleo operacional. O núcleo operacional é o núcleo responsável pela entrada e saída de matérias-primas, ou seja, pela transformação dessa matéria-prima no produto e pela distribuição desse produto. A tecnoestrutura, composta por colaboradores de perfil analista, é responsável pela formatação do núcleo operacional. A assessoria de apoio é uma área especializada que tem como função, como o próprio nome já diz, dar suporte fora do fluxo de produção do produto principal. A ideologia, por fim, é a parte da organização responsável pela elaboração, manutenção, disseminação e interiorização de suas ideologias e doutrinas. Então, na segunda parte do referencial teórico, os autores explicam a divisão das tarefas dentro da organização segundo Mintzberg, onde essas tarefas podem ser configuradas de maneira simples, e elas são separadas nas seguintes classificações. Primeiro, a configuração estrutural, que é composta pela estrutura simples, a burocracia mecanizada, a burocracia profissional, a forma divisionalizada e a docracia. Depois, o principal mecanismo de coordenação, composto por supervisão direta, padronização dos processos, padronização das habilidades, padronização dos outbounds e o ajustamento mútuo. E o tipo de descentralização, que pode ser a centralização vertical e horizontal, a descentralização horizontal e limitada, a descentralização vertical e horizontal, a descentralização vertical limitada e a descentralização seletiva. Indo para o entendimento dessas classificações, o primeiro mecanismo é encontrado na maioria das vezes na docracia, que é o ajustamento mútuo, onde a coordenação é obtida por meio de comunicação informal. A supervisão direta ocorre quando uma pessoa é responsável pelo trabalho das outras, monitorando, dando suporte, instruções. A padronização dos processos consiste na especificação do trabalho, do conteúdo do trabalho. A padronização dos outputs acontece quando os resultados do trabalho são especificados com as dimensões do produto. E, por fim, a padronização das habilidades trata-se da padronização do próprio trabalhador, ou seja, precisa de um meio de treinamento específico exigido para a execução do trabalho, para que todos os trabalhadores daquela função executem de maneira semelhante. Na terceira parte do referencial teórico, os autores entram no assunto de parâmetros de design, onde, segundo Mintzberg, os parâmetros são a especialização de tarefa, onde o trabalho pode ser especializado em duas dimensões, horizontal e vertical, onde a dimensão horizontal se diz respeito à quantidade de tarefas em que é dividido um trabalho, e a vertical diz respeito ao controle do trabalhador sobre o trabalho. O segundo parâmetro é a formalização do comportamento, onde é o modo pelo qual a organização separa seus membros.
Terceiro parâmetro, o treinamento e doutrinação, onde o treinamento é o conjunto de habilidades complexas e não racionalizadas que os colaboradores precisam aprender. E a doutrinação é um rótulo utilizado pela organização, onde tem como função socializar os membros em prol da própria organização. O agrupamento em unidades é o meio pelo qual o sistema de autoridade formal é estabelecido, é a hierarquia da organização construída. A dimensão da unidade, onde diz respeito ao tamanho de cada unidade e a amplitude de controle adotada, ou seja, o tamanho do controle adotado em cada unidade. O sistema de planejamento e controle, onde precisa especificar dentro de um plano os padrões desejados e se o controle seguiu o padrão ou não. Os instrumentos de interligação, onde são desenvolvidos para encorajar contatos de interligação entre indivíduos. E o tipo de descentralização, onde tem a principal característica em dois parâmetros, a descentralização vertical, quando o poder formal se dispersa cadeia abaixo da autoridade da linha, e a descentralização horizontal, que se refere à extensão em que os não gerentes controlam os processos de decisão. E por fim, os autores entram no processo de centralização e descentralização de poder sobre as decisões, onde é dividido em 5 tipos. O tipo A é a centralização vertical e horizontal, onde o executivo principal retém o poder decisório e coordena sua execução por supervisão direta. O tipo B, a descentralização horizontal limitada, onde ela é seletiva. A organização confia na padronização dos processos de trabalho, atribuindo o papel de liderança aos analistas, ou seja, os colaboradores da tecnoestrutura. O tipo C, a descentralização vertical limitada, onde essa descentralização ela é paralela. A organização está dividida em unidades de mercado, cujos gerentes recebem delegações paralelas de poder decisório sobre seus mercados. O tipo D é a descentralização vertical e horizontal seletiva, onde o poder é delegado às constelações de trabalho em vários níveis hierárquicos. E o tipo E, que é a descentralização vertical e horizontal, onde o poder de decisão está na base, então encontra-se com os não gerantes, os operadores. E por fim, os autores passam por um breve resumo por todas as pesquisas históricas realizadas na Universidade Federal do Ceará relacionadas às estruturas organizacionais de Mintzberg. Muito obrigado.